Ora, muito bem, obrigada, João. Sim, senhora. Não, estava aqui a dizer que a doutora precisava ali um bocadinho de lá, agora já não, os cabelos elétricos. Ela já se ajeitou. Deve ser tu que pões os cabelos no ar à doutora. Pois. Só pode ser, só pode, Maia. Pronto, a nossa cabeleireira não chegou a tempo, portanto, doutora, está sempre bonita. Muito obrigada. Independentemente se o cabelo estar mais voaçante ou menos. Bom, obrigada, tu é que queres começar. Bom dia, bom dia. Tu é que queres começar. Bem-vinda, doutora. Bom dia, muito obrigada. Eu já expliquei ao nosso público que termos cá a doutora com regularidade, para além de ser um gosto, foi uma necessidade que eu senti para manter o Nuno controlado. Assim a doutora pode ir avaliando a evolução do ao longo estado do dele. tempo. Sentes-te bem? Lindamente. Estás tranquilo? Íssimo. Calmo. Portanto, Íssimo. doutora, nós ficámos aqui um pouquinho curiosos com esta terminologia. O que é blues? Não foi assim. Eu comecei por perguntar ao público, então, para eles, o que era blues. Exatamente. Ao que todos me responderam, é um género musical. Sim, senhor. Não é? Também. Pode ser várias coisas. Então é assim, o blues foi uma palavra que inicialmente começou a ser usada na depressão, ou no que podia preceder uma depressão pós-parto. E foi nesse sentido que depois passou para a depressão pós-casamento. O blues, por exemplo, como no pós-parto, é uma coisa normal. É tipo uma sensação de estranheza em relação à criança, é autolimitada. Mas tipo, é uma usaram sensação essa de vazio. designação blues? Não foi uma sabe. designação americana, sim. E transcrevemos, para não transcrever, não é? Usamos mesmo a designação original. É muito mas melhor o que quer dizer... Estou com blues do que dizer estou com uma depressão. Exato, não, é porque o blues tem uma gravidade menor, é um estado transitório, pode ser levar ou não. Exatamente, pode passar ou não. Assim Exatamente. como a grávida depois de ter o bebê tem que se adaptar à criança, ou a puérpera, a mãe e o pai têm que se adaptar, num casamento é a mesma coisa. Ambos os membros do casal, a mulher e o homem, têm que se adaptar ao casamento. Muitas vezes, e os primeiros tempos são difíceis, daí chamarmos a um sentimento de vazio, portanto, de estranheza, ou há de lua de mel ou há blues? Não, muitas vezes, ou se calhar em todas as luas de mel, ou após a lua de mel, pode ser até quando vem da lua de mel ou da viagem, não é? Porque hoje a lua de mel é mais a viagem e o sítio para onde se vai. Sim. Há uns anos atrás a lua de mel podia ser a poucos quilómetros de casa e era muito mais desejada, muito mais intensa. Hoje, num casamento, quando vamos a um casamento, não interessa muito bem. O que interessa é qual é que é o destino. O maior segredo é o destino da lua de mel. E não o que se faz e a intensidade e o amor da lua de mel. Começa-se logo por aí. Há mais blues agora do que havia? Ou seja, a decepção dos casamentos é maior? Sim, em relação a isso há, porque também a sexualidade pré-conjugal é vivida de uma forma diferente. Era o que tu dizias, Pronto, Nuno. Exatamente. Enquanto que hoje sabe namoros... há um psiquiatra dentro de ti. Ele tem muitos anos aqui de terapia. De sabedoria. E também de terapia. Tem aqui também de autoterapia e de terapia, portanto ajuda muito. Tem aqui muitos anos. Muito conhecedor. Ainda não abri a boca, não é? Nada. Não podemos estar contra, temos que nos aliar. Temos, claro. Portanto, temos que vencer de alguma forma. Mas então, o casamento já foi isto para completar a pergunta? É diferente há 30 anos atrás. Era mais fonte de felicidade do que é hoje. Vivam os namorados juntos ou namorem sem estar na mesma casa. O que é real é que os namoros de hoje são uma verdadeira união de facto. Portanto, há a paixão, há o sexo que continua a ser um bocadinho às escondidas, mas que é aceito por todos, pelos pais de ambos. Portanto, o casamento... É normal os namorados irem dormir à casa dos pais. Há 30 anos atrás não era e as pessoas casavam mais cedo. Graças a Deus já era. Portanto, mas mesmo assim levavam um casamento mais precoce. Hoje em dia as pessoas casam mais tarde, não só pelas dificuldades económicas, mas também porque há 30, 50 anos as dificuldades se calhar ainda eram maiores. Só que hoje as pessoas também querem levar tudo composto, a casa, querem levar tudo pronto. Querem levar tudo pronto. E como podem viver esta sexualidade, como podem viver mais livremente, não há aquela pressão para o casamento. O casamento passou a ser mais a festa para os amigos. Quando falamos de casamento, papel passado. Sim, festa. Quando falamos de casamento, falamos de festa. Não tem a ver se é na igreja ou não, até porque, embora há um sonho da mulher, estamos aqui a tocar em pontos diferentes,
diferentes e a derivar, mas já chegamos lá, vamos entender. Porque não pergunta nada. Eu, como estou calado, vocês andam às voltas, e ainda não cheguei a lado nenhum. Casamento. Quando eu estou a falar, agora olho para mim, não olho para a Maia. Pois. Eu deixei estar 10 minutos à solta. Sim, mas a doutora ainda não respondeu à minha última pergunta. Até agora fizeram o que quiseram. Não te importas que a doutora acabe de responder à minha pergunta? Quando falamos de casamento, falamos de casamento festa. E ainda é muito, realmente, isso continua-se a constatar, o sonho de uma mulher, mesmo que viva junto há 10 anos, e podem ser pessoas novas, vivem dos 20 aos 30 ou dos 30 aos 40, lá no fundo a mulher ainda sonha muito com esse dia, idealiza muito esse dia. O homem não tanto. O homem aqui é muito mais real, muito mais prático e está no melhor sentido. Pensa mais na relação, na mulher para estar, na mulher para constituir família, na mulher para ter filhos. Mas quando um homem não pensa tanto no casamento, não será medo? Se eu puder falar, digam-se, não vou andando. Era isso que eu queria perguntar. Eu posso ir andando. Não, mas eu faço já uma pergunta. Vou para o pé do público e bato palmas. Já lá estava, eu pensei. Estejam à vontade. Estava-me a ver desde manhã. Desde manhã. Não aguenta, não é? Encontrei a doutora no café, por isso é que já nos tínhamos falado. Vamos aqui focar-nos no ponto, que é, se de facto o casamento traz felicidade ou infelizidade. A mim faz-me imensa confusão as pessoas, depois de casarem, sentirem-se infelizes. Eu acho, na minha opinião, que se sentem infelizes ou se têm uma época de blues, é porque não estão felizes, ponto final. Não, há uma grande mudança de vida. Não estavam habituadas às responsabilidades. O casamento. O namoro é completamente diferente, cada um está na sua casa. Acabar. Sim, deixa. Depois vem no Facebook, vem os amigos dela dar cabo de mim. O casamento. Mas eu respondo-lhes, chega para prazer. O casamento deve ser um momento, e ainda assim, como dizia a doutora, e muito bem, os casais, de uma forma geral, hoje em dia já se conhecem, já viveram juntos. As férias já foram feitas muitas vezes juntos. A sexualidade já é uma coisa que eu acho que até deve estar resolvida para levar a um bom casamento. Não é? Agora, o que é que faz? Depende, às vezes já não há desejo, já se perdeu, já se entrou na normalidade. Então não há por que casar. Muitas vezes. Exatamente, então casam por quê? Não, bem pelo contrário. Não há por casar se não há novidade. Se a seguir. Por isso é que surgem as traições, mas a novidade acaba sempre. Depois de se casarem, ficam tristes, então, minha amiga, já não há novidade mesmo antes de casar. Não há novidade. Tem que haver criatividade sempre, claro. Quer antes, quer depois. Exatamente. Caiu-se muito na normalidade. Porquê? Porque enquanto que um casal antes, se calhar começava a sexualidade ali naquela altura do casamento, não é? Ainda havia muito desejo. Nos dias de hoje, como o casamento é muito festa, é muito, para mostrar, para a mulher também sentir amada e sentir que o homem quer casar com ela e acha que ela é para sempre, porque viver junto ou em união de facto é diferente de casada, no ponto de vista, todos dizem, é igual, mas lá no fundo todas as mulheres desejam o papel assinado. Que é mais seguro. Sentem. Não. Até porque sabe uma coisa, este programa está a ficar popular demais. Isso é bom. E no outro dia ainda uma pessoa, acho que foi um senhor, acho que foi um doente meu, e um senhor disse: doutora, está na CMTV. E eu perguntei: CMTV? Estou onde? E depois percebi e disse: não, isto está a ficar popular demais, está a ficar muito popular, eu não posso responder a questões pessoais, portanto. Não posso saber se já casou ou não. Não posso responder a questões pessoais. Eu vou-te explicar porque é que eu faço esta pergunta. Depois começam a ver o programa para saber a minha vida. Não é isso. Eu acho que eu vou explicar. Eu acho que é uma revista cor-de-rosa. Eu acho que é como a maternidade. Já percebi, já passo a explicar. Eu passo a explicar. É como a maternidade. Eu acho que as pessoas, quando são mães e pais, têm uma propriedade completamente diferente para falar dos assuntos do que aqueles que acham o que é ser-se mãe ou ser-se pai. E acho também que quem casou ou não casou tem uma propriedade diferente para abordar os assuntos. Porque experienciou isso. Claro. Porque é muito bom. Todos nós podemos ler livros e depois de lermos livros acharmos coisas. Claro. Uma coisa é lermos livros, outra coisa é a prática. Claro. Eu não tenho dúvida nenhuma que hoje tenho uma propriedade para falar sobre a paternidade completamente diferente do que tinha há 15 anos atrás antes de ser pai. Claro. Eu antes de ser pai achava... Mas sobre o casamento, quem tem propriedade aqui sou eu, que casei 4 vezes. Portanto, quem tem propriedade... Há muito a dizer. Isto só para dizer assim, na minha opinião... Há muito a dizer sobre as grandezas. A minha opinião é a seguinte, doutora. A minha opinião é a seguinte. Eu acho, e ninguém me convence do contrário, nem a doutora, nem ninguém me convence. Mas eu não estou contra, ainda não disse nada. Não é isso. Não convence do contrário. Ninguém me convence que uma pessoa depois de casar
e que tem um período de profunda tristeza não é profundo, é algum vazio, e de vazio, é uma pessoa que não está feliz, não está completa, foi um erro, foi um casamento ou por causa da família, ou por causa da habituação, agora tudo menos por causa da sua felicidade. Não, entram logo numa rotina. Então está errado, não deviam ter casado. Mas a doutora não acha que as pessoas quando casam, a ideia, pelo menos do homem, é cair exatamente nessa rotina? É que eu acho que o homem cai muito mais facilmente na rotina que a mulher. E estes casais não estamos a falar em separação ou em casais que se dão mal ou que não gostam do outro. Estamos a falar da dificuldade de adaptação a uma nova casa, a um novo espaço, a menos ajudas, porque teoricamente hoje... Porque é muito fácil. Isso é descoberta. Claro, isso é descoberta. Aliás, nos 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques dizia que o tédio, quando um casal descobre o tédio, não é? Até pode ser mais importante do que o desejo, tem que chegar lá. Então, se estamos em tédio, o que é que vamos fazer para elaborar o desejo? Isso é erotismo. Pronto. Sim. E todos os casais, casados há muito, há pouco tempo, ou todas as relações, acabam por cair em alguma rotina a que ele, nos 100 anos de solidão, chama tédio. O que estamos a dizer é que isso se pode transformar. Podemos transformar, isso é desafiante e pode ser difícil, mas isso é desafiante e que é preciso ajuda. Senão podemos passar para outra relação. Certo, mas eu só concebo o casamento de uma forma que é. Olha, vou-lhe dizer o que é que eu acho do casamento. Eu acho que depois de nós casarmos e chegarmos a casa da lua de mel... Tu nunca casaste. Certo, mas tive 2 uniões de facto de 10 anos até agora. É diferente, já chegámos à conclusão que a união de facto é diferente. É outro tema. Mas pode dizer se cada uma dessas pessoas lá no fundo tinha vontade de casar. Sim, toda a gente quer casar comigo, eu sei, mas eu só consomo. A questão... Marca o casamento, nós somos as madrinhas. Sem dúvida. Marca o casamento, nós somos as madrinhas. A questão, olha, está-me a dizer uma coisa que eu não posso dizer. Não pode. A questão é, para mim é muito simples. Tudo isto é feito enquanto casal e uma estrutura que começa a desenhar uma nova família deve ser feita em felicidade. Eu não concebo, na minha cabeça, acho que quem chega depois de uma festa... Temos que pensar na felicidade. A festa, claro. Mas tem que pensar até antes do dia do casamento. Tem que se pensar sempre, não só no casamento, mas na felicidade no depois. Eu percebo isso, mas quando a confrontam com... Vim de casamento, agora cheguei a casa e estou muito triste. Raramente a doutora acha que isso é um bom casamento? Assumem, nós é que vimos isso. Raramente assumem porque fica mal perante os amigos, porque durante aquele ano anterior só se falou dos preparativos da festa. Vou ter uma festa muito gira, um vestido é muito giro, vou à prova disto e muitas vezes o homem que aqui põe-se um bocado mais à parte, tanto faz que o vestido seja de uma forma ou de outra, que o convite seja amarelo ou seja azul, não tem nada a ver com o amor, pronto, é mais prático nesse sentido. A mulher vive isto um bocado como um conto de fadas. Não é? E então se calhar deixou um bocadinho a relação, e durante um ano viveu intensamente a preparar uma coisa e depois diz, então e agora? Vou preparar o quê? Então se calhar agora tem que investir mesmo no casamento. Há um texto muito giro do Miguel Esteves Cardoso, pai, há 2 ou 3 anos, quando ele fez 10 anos de casamento. E esse texto... Não é o da Gaiola Dourada, não? Que é um disparate. Não é esse. É um texto que ele escreveu, um texto curto sobre o casamento, em que ele diz que o casamento é um filho, é o primeiro filho do casal. E para que o casamento, era aquilo que o Nuno estava a dizer, é como uma criança, o casamento vai crescendo. Nos primeiros tempos é mais difícil a adaptação, ao fim de 10 anos é mais fácil. Portanto, para que um casamento seja bem sucedido, não é o homem, o homem tem que amar a mulher tem que amar o homem, mas os dois têm que amar a relação que têm e o casamento. E têm que fazer por ela. É como um bebê que nasce. Quando um bebê que nasce e vai para casa, nós não sabemos como é que ele é. Então, no início, temos que dar muito mais àquela criança, muita atenção. Só posteriormente é que a pessoa vai receber. E tem que pensar. E um casamento é isso. Por isso é que no primeiro ano de casamento as coisas são mais difíceis. Não é? As pessoas dizem que são mais difíceis, felizes, pode haver consequências psicológicas que levem a que a pessoa esteja menos bem, o que não quer dizer que caminhe para um divórcio. Pode, de facto, tentar terapias e comportamentos que alterem isso. Às vezes nem é preciso, tem que pensar, que nem é preciso terapia, tem que pensar. Às vezes é preciso ajuda. Às vezes, lá está. Para racionalizar o que se sente. É quando a pessoa, é a mesma coisa, se o casamento está doente, então alguma coisa tem que se fazer. Quando uma pessoa está doente e vai a um médico, a pior coisa que se pode dizer o médico, pelo menos, não pode fazer mal a essa pessoa. Entre aspas, isto é uma analogia com o casamento. Portanto, se um casamento começa mal,
ambos os membros não podem começar logo a fazer mal a esse casamento. Têm que tratar desse casamento como uma criança. Mas, doutora, o casamento é uma entidade por si. Aqui, como diz o Miguel Esteves Cardoso, é um filho, é o primeiro filho, pode ser o único ou não, mas só vive se essas duas pessoas estiverem juntas. Minha querida, quando as pessoas casam no pressuposto, em primeiro lugar, de que se conhecem, em segundo lugar, de que podem confiar naquilo que conhece da outra pessoa, e eu tenho para mim que, independentemente da intensidade do namoro, acredito que após o ato de casamento que tem um peso psicológico, que é um marco na vida das pessoas, algumas pessoas sofrem alterações, mas revelam situações ou revelam comportamentos que não tinham anteriormente, de facto, escudados nesta garantia que tem. Agora eu estou casado, agora eu posso dizer, agora eu posso fazer coisas que não fazia antes. Pronto. E, portanto, isso também pode ser um choque, quando as pessoas, afinal, casam com uma pessoa diferente daquela pessoa que pensavam que era uma pessoa diferente. Exatamente. Daquela que tem tido casos desses? Sim. Acho que todos nós assistimos nas nossas vidas a casos desses. Sim. Aí a depressão é normal acontecer, pode acontecer justificadamente. É normal, até porque depois metem-se também, há aqui uma coisa, há regras, entre aspas, para a arte de uma união. Pronto. E uma delas é não deixar, por exemplo, que a família se meta, que os filhos interfiram. Podem interferir, mas o casal tem que viver, e o casal só por si é essa relação, aquela união. Depois há tudo à volta, mas também há muitos que interferem. Portanto, uma das regras ou da arte do casamento é essa, ou da arte do amor ou da união, é não deixar que as pessoas externas interfiram mais do que eles próprios. A outra arte é também a parte sexual, e aqui é dosear a quantidade com a qualidade, não é? E depois há outra que é, nunca nos podemos esquecer, que um casamento... A quantidade com a qualidade, faz favor. A quantidade. Então, se calhar, não é só necessária a quantidade, é preciso qualidade. Se calhar a quantidade... Melhor é aliar os dois, não é? É, exatamente. Pois, e depende do casal e de cada um, e ir à interdição de cada um. E a interdição de cada um. A quantidade tem muito a ver com a tonicidade, a qualidade tem a ver com o desejo de cada um, pode ser diferente e depois tem que ser confluente. Lá está, um casamento pronto, mas aqui estávamos a falar, o tema é sobre o casamento. Mas o casamento, união, pacto para sempre, pacto de fidelidade. Casamento, compromisso. Exatamente. Também compromisso legalizado, é um não é? negócio. A arte de viver a dois é um negócio. Um negócio começa por ser um acordo. Sim, isso começa por ser um contrato. Mas já depois, vamos falar da arte do amor. É um negócio. E quando nós vamos negociar, temos que pensar sempre, vou comprar qualquer coisa, eu tenho que ganhar. Mas num negócio, ninguém tem que ganhar nem perder. Um bom negócio ganham as duas pessoas. E numa relação, é isso que o homem e a mulher têm que pensar. Isso é tudo muito bonito, doutora, quando as pessoas são pessoas normais e equilibradas. Quando as pessoas não são. Mas quem é que é? Revelam facetas de personalidade diferentes daquilo que é esperado, é que a porca torce o rabo. Aliás, é só olhar para os jornais. Mas aí vão à doutora... É só olhar para os jornais e para as revistas. Mas nunca acontecia, eu não tenho conhecimento de pessoas que casaram com uma pessoa e depois a pessoa era outra? Tantas vezes. Não é? E aí, isso até paciência. Às vezes até está no armário, foge do armário. Exatamente. E às vezes até acontece isso. O que estamos a falar é... Eu ia brincar, ia dizer uma piadinha, não é? Às vezes sou um bocadinho piadista. Ia dizer, então, pronto, se isso acontecer, vão à psiquiatra da doutora Teresa Leonardo. Mas voltando ao assunto... Exatamente. O pior é que muitas vezes as pessoas não querem ir. Voltando ao assunto, e pode ser um tema importante para o próximo programa, estavam aqui a dizer que casamos com uma pessoa e depois é que conhecemos a realidade. Se calhar já conhecemos antes, não queríamos era ver a realidade. Claro. Às vezes já conhecíamos antes, sim, porque podemos ou então estávamos embriagados pela paixão e não percebemos. Por isso é que há relações que não conseguimos viver nem com nem sem. São aquelas relações que levam ao amor, mas também levam à destruição. E são potencialmente perigosas. Sim. Eu já vi pessoas, isso normalmente tem pessoas muito inteligentes. Aqui normalmente um membro do casal é mais chantagista e consegue levar o outro quase à loucura completa. E está convencido que a outra pessoa com o casamento muda. Ou muda nada. Mas há pessoas que insistem em relações que já vêm inquinadas, se quiser, e que já são problemáticas. E acham que o casamento vai salvar a relação. Exatamente. E acham que o casamento vai salvar a relação, ou que um filho vai salvar a relação. Claro, tudo isso. Claro. Até porque mas não estou a falar daqui a pouco disso. Já vamos saber. Estou a falar de personalidades que se revelam após a segurança do contrato. Meninas, daqui a pouco já vamos saber então se a doutora Teresa já foi casada ou não, mas é a seguir ao intervalo. Até já. Até já.
Doutora, voltamos ao tema se o casamento traz felicidade ou infelicidade. Temos estado a discutir isto sobre vários pontos de vista. Eu já dei a minha opinião, acho que tem que trazer sempre felicidade, o casamento tal qual eu o imagino. Claro. Não sou detentor de verdades absolutas. Casamento ou união de facto? Mas tal qual. O que é que tem que trazer felicidade? Ambas. Embora a união de facto... Estava tão interessada em saber se eu já tinha casado. Verdade. Então porquê é que não casa? Está a voltar a falar nisso. Porquê é que não casa? Já casou? Não, podemos trazer esse tema que é muito interessante. Porquê é que não pede a sua mulher em casamento? Lá no fundo, eu explico isso com muita tranquilidade, como devem imaginar, é uma pergunta que já me fizeram várias vezes. Não está a ser original. A mulher? Não, o que eu esperava era que fosse original nas suas perguntas. A mulher. Mas não interessa o que os outros fazem, interessa o que é que a mulher, o que é que Na minha opinião, eu acho que faz muito mais sentido, para mim, não sei se certo ou errado, mas até dando conta de tudo aquilo que se passa à minha volta, e o que se passa à minha volta, a maior parte das vezes, são casamentos tal qual eu não os imagino, muitas vezes casamentos de comodidade, casamentos de fachada, casamentos em que parece que está tudo bem e as pessoas divorciam-se de um momento para o outro. Ao contrário do que a doutora possa imaginar, eu sou crente em Deus. E, portanto, acho que o ato de casar, nomeadamente na igreja, que é o que eu quero, somos dois, casar, acho que quando me comprometer perante Deus, e para mim isso é importante, de uma série de juramentos que lá vou fazer, aquilo não faz sentido 2 ou 3 anos depois, afinal estava a brincar contigo, isto não é nada assim, porque eu agora vou laurear a pedido. Eu não lhe estou a dizer que não case, até porque quero casar, acho é que faz sentido casar com uma pessoa com quem já tenho uma estrutura suficientemente sólida e que eu conheça para quando eu for fazer as minhas promessas, saber perfeitamente aquilo que estou a fazer. Ter a consciência do momento que eu não perderei. Portanto, aquilo que eu diria é, nada lhe diz que eu não possa casar com a mulher com quem estou. Agora, acho que faz sentido, se calhar, para mim terá muito mais significado. Interessa-me, a mim esta festa do casamento, interessa-me aquilo que me vai dizer respeito a mim. Pouco me diz, pouco me interessa aquilo que os outros vão pensar sobre isso. Isto é um exemplo. Convidarei as testemunhas para aquele ato que eu entender, que tenho a certeza que estarão felizes naquele momento por mim. Sim, e acho que isto pode fazer sentido, até numa idade mais avançada, mais madura, se quiser, que pode ser e deve ser, se calhar, com a pessoa hoje com quem eu estou. mais pensada. Exatamente. Ficamos a aguardar. Está satisfeita com a minha resposta? Estou, então, e acho que essa resposta... E a doutora, porque é que nunca casou? Pelo mesmo motivo, porque sou crente em Deus, embora, calma, sou crente em Deus, já namorei com pessoas divorciadas e, portanto, se estiver impossibilitada de casar pela igreja, não é por isso que eu não vou ficar com essa pessoa. Com certeza. Embora, não foi isso que eu disse, embora... lá está, como crente em Deus, para mim é mais importante esse voto do que a festa em si. Se depois tiver que dar uma festa aos amigos também. É outra coisa. Portanto, é outra coisa e aqui os meus gostos pessoais podem ser os gostos da maioria das pessoas, que são grandes festas ou em quintas, gosto se calhar de coisas diferentes, mais minimalistas, se calhar mais simples, menos cansativas para o noivo. Penso que realmente é uma chatice. Providencia qualquer tipo de casamento à vossa vontade. Maia, e agora sim, realmente quando quiser fazer um casamento, realmente afastando aqui este tema de nós, de mim e do Nuno. A doutora é que perguntou. Afastando este, e depois respondi-lhe à sua pergunta, porque acho que foi sincero, e somos sempre, mas deixámos de estar naquele tom que às vezes estamos, que gostamos de brincar, e passámos para um tom realmente sério. Também é preciso, e isso é verdade, é um motivo. Acho que o meu motivo é exatamente igual ao seu. Com a minha exposição. Não fiquei, porque eu, como psiquiatra, leio à transparência. Não, olha que eu sei mais de si do que a menina sabe de mim. Psiquiatra, leio à transparência. Ouça, a noite de núpcias, vamos só ter uma noite de núpcias. Como é que são as noites de núpcias hoje em dia? Não, mas agora deixem-me só dizer uma coisa. Eu não tenho nada aqui, então é assim. Realmente, antes da noite de núpcias, do preparar um casamento para a maioria das mulheres e das noivas, eu própria, por exemplo, tenho uma amiga, ou uma das minhas melhores amigas, não andou comigo na escola, e, por exemplo, isto para dizer que já não é católica praticante, mas sempre desde criança teve o desejo de casar na igreja. Entretanto, ele lá não queria, lá se juntaram, lá ficou grávida, lá teve o primeiro filho, mas lá no fundo ela tinha aquele desejo da festa. Exatamente. Depois teve o segundo filho e quando resolvem batizar as duas crianças, eu sou madrinha de um deles, casaram, nem avisaram bem as pessoas, mas resolveram ali, foi mais o batizado e o padre casou. E ela, ou seja, depois deste percurso todo, já tinha duas crianças, chorava no dia do casamento. Portanto, a importância e o conto de fadas que é para uma mulher, o casar e aquela importância lá está. Também de pensar que umas casam pelas festas e porque quando são mais novas, se calhar, e porque as amigas todas casaram ou estão na idade, também há esse, quando se é mais velho, como é este caso, já foi nos 30 e tal anos, já é tipo, pronto, é definitivo, é para sempre.
pode não ser, Toda a mas é gente, aquele quando pensamento. casa, é para sempre, doutora. Não, nem não há sempre. ninguém... Não, Pode- não. pode ser ilusório. Quando a Sim. pessoa casa, o momento do casamento e quando É a para pessoa sempre. assume o casamento, ninguém casa a pensar no divórcio. As pessoas casam sempre, para sempre. O divórcio é uma consequência da relação e não do Sim, casamento. sim, sim, porque não conseguem manter bem a Não. relação. Mas Deixa-me a só- pessoa- não há ninguém que case pela primeira, segunda, terceira, terceira quarta vez que que não não pense se- que é para sempre. sim. Isso faz parte do premissa do casamento. Sim, agora, da as nossa, coisas podem da é correr nossa bem ilusão, ou do mal. nosso pensamento. Pronto. Maia, aqui só um apontamento Faz rápido. favor. O casamento, não é? Qualquer tipo de casamento, ou aquelas pessoas que passam um ano a organizar o Ui. casamento, então pronto, olha, podem socorrer de uma empresa, era isso que eu Podem, ia dizer. podem, mas e alivia, se eu calhar, vou o dizer, stress eu e vou diminui dizer, o... Teresa, que a uma dada altura vocacionei a minha empresa para os casamentos, para este nicho que são os casamentos, e desisti ao segundo Difícil. casamento. E desisti porquê? Porque nós em produção, e o Nuno é produtor também, nós em produção temos objetivos de produção que conseguimos efetivar rapidamente. Se eu quiser montar mesmo um grande evento, eu consigo montá-lo em 3, 4 semanas. O casamento, as noivas programam os casamentos há um ano e meio e são de uma ansiedade e de uma mudança de planos sistemática. É porque a noiva mudou porque já não quer aquele vestido, é porque o noivo afinal quer 2 padrinhos, é porque a mãe se meteu e quer se meter na emenda. E então eu perdi... esse mal-estar que leva muitas vezes Eu até à desisti, eu disse, ruptura eu não tenho antes vida do para isto. casamento, ou às coisas piorarem antes do casamento e continuarem mal depois. É isso, é essa experiência que está a passar para aqui. Portanto, a Maia Eventos só faz Profissional. festas positivas. Ou casamentos assim muito bem Casamentos elaborados, muito rápidos, especiais. e que digam... Temos 2 traz minutos para tudo. terminar e Só. eu quero saber se na noite de núpcias, como é que são as noites de núpcias hoje em dia? Hoje em dia? Sim. Hoje em dia acho que é mais onde é que é mais apanhar o avião no outro dia para onde é que vamos, não é? A noiva nesta ansiedade, depois desta ansiedade toda, a noiva querer sair que já está cansada e a noiva não, mais um bocadinho porque eu demorei um ano ou depois 2 a preparar. emborracham-se, é uma Emborracham-se, é tudo uma desgraça, desgraça. já está tudo lá de bago, Deve ser, já pois. ninguém dá uma para a Pois, caixa. Pois, Não. Não. deve ser. Por isso é que eu quero ter uma noite de núpcias especial. Vais ter, Tem vais ter, direito. mas é 2 noites depois de Não casares. sou nada disso. São as pessoas que têm também porque ele já está muito preparado para as pessoas isso. têm Já que tem muitos anos de propiciar isso. Ele acha que alguma vez uma pessoa... Tem que As pensar amiguinhas que ele tem, nomeadamente o deixava ter uma noite de núpcias normal. Claro que vou ter. Eu fujo de vocês. Doutora, para a semana cá está outra vez, espero bem. Vais senhora. escolher um tema. Convidado, sim. Bom, que este tema hoje foi muito uniformizado, não tivemos aquelas Estávamos de picadias acordo. Foi que eu importante. gosto mais de me Falámos picar ao consigo. coração, falámos ao Hoje- coração. Hoje foi mais. Obrigado, Falámos ao doutora. Podemos falar de violência doméstica da próxima Podemos, vez. com certeza. Isso é um O que tema quiser, proponha. importantíssimo. Pode ser interessante. Cada vez mais na ordem do dia. Do ponto de vista psiquiátrico pode ser interessante. Sim. Então vamos a Assunto. isso. Vamos. Queres coisas intensas? Mas aí vamos estar todos de acordo também, Não se Deus vai? quiser. Não sei se vai, Acho que mas ora sim. é essa. Ora bem, doutora, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigada. recebê-la.